nasci em 1937, em 4 de novembro. Nasci na Floresta, meus pais moravam lá, uma família de 8 irmãos, sendo que 2 falecidos atualmente. E desse período da Floresta, quando eu tinha 1 ano de idade, nós mudamos para Carlos Prates, na rua Santa Quitéria, que é uma casa em que está praticamente entre as divisas do bairro de Carlos Prates e Calafate. Meus pais, meu pai era ferroviário, né? Trabalhava na Rede Mineira de Viação, que uma das ferrovias que existiam na época, que era a Rede Mineira de Viação, e a outra era a Central do Brasil. Hoje é a Ferrovia Centro-Atlântica, né, e a Companhia Vale do Rio Doce. E minha mãe, ela natural de Ouro Preto, meu pai de Carandaí, e ela veio para Belo Horizonte quando houve transferência da capital. Meu avô era funcionário dos Correios em Ouro Preto, então eles foram transferidos para Belo Horizonte. Moraram ali perto do Colégio Arnaldo, naquele quarteirão entre Carandaí, né, e Rio Grande do Norte, e ela estudou no Instituto de Educação, que é próximo ali, né? Mas na realidade ela nunca exerceu a profissão, porque criar 8 filhos não era uma brincadeira, né? E meu pai, como ferroviário, ele não tinha o ginasial completo. Aí ingressou na Rede Mineira de Aviação, fez carreira, foi pagador da Rede Mineira de Aviação, viajava muito por toda essa estrada no estado todo, né? Em uma parte do estado do Rio, a rede tinha linhas para esse trecho todo. E depois foi ao Almoxarife, aí ficou radicado em Belo Horizonte, né, onde morava nessa casa que pertencia à Rede Mineira de Aviação, no Carlos Prates. Durval de Castro Leite, o nome de meu pai, e o nome de minha mãe é Maria das Mercês Mitrô de Castro Leite. Onde morávamos era fácil de ir ou para o Carlos Prates ou para o Calafate. Então fiz todo o grupo escolar no Grupo Escolar Bernardo Monteiro, estadual. Eu fui estudar no Colégio da Polícia Militar, Colégio Tiradentes, que funcionava ali no Prazo, onde que era antigo Prado Mineiro, inclusive onde que tinham as corridas de cavalo na época. E depois fui estudar no Colégio Arquidiocesano, que era no Barro Preto, né, do lado da Igreja de São Sebastião. Depois do ginásio científico, eu fiquei mais ou menos 2, 3 anos parado, até que eu fiz o vestibular para a Faculdade de Economia. Meu irmão, o Aquiles, ele cursou a Escola de Direito, certo? Da Universidade Federal. E na Escola de Direito ele teve um professor Washington Albino, que foi o primeiro professor da área de Direito que começou a lecionar em Minas Gerais a cadeira de Direito Econômico, né? Foi o precursor dessa cadeira nas escolas de Minas, nas faculdades de Direito principalmente, e ficou um estudioso da matéria, e meu irmão foi aluno dele. Onde ele congregou um grupo de alunos, formou uma equipe que em torno dessa cadeira de Direito Econômico e voltado para a área econômica, a área social e tudo mais. Nesse período do científico até o vestibular, posteriormente eu fui ser estagiário. Ele criou no governo Bias Forte o Conselho Estadual de Economia e Administração, o professor Stolbino, que liderou inclusive um grupo de intelectuais muito atuante aqui em Belo Horizonte, o professor Cid Rebelo Horta, já falecido, o sociólogo Fernando Correia Dias, alguns economistas e vários outros estudantes de Direito, com o Aquiles, meu irmão, um de Itapecerica, que agora me fugiu o nome dele, alguns jornalistas, inclusive o Frederico Moraes, que é um crítico de arte e tudo, que depois se radicou no Rio de Janeiro, né? Tinha um colega, Ronaldo Nascimento, que
da Assembleia. Este conselho começou a agregar tanto formandos, profissionais já formados, como uma equipe estagiária. Eu fui ser estagiário lá. O conselho ele tinha por objetivo iniciar estudos estudo da realidade mineira naquela época, na área econômica, na área social, na área de política, certo? E depois se transformar, como se transformou em outras instituições dos governos posteriores, um órgão de planejamento do Estado. Para a realidade mineira, era uma situação assim de um Estado extremamente extenso, com um número muito grande de municípios, certo? 500 e tantos municípios, 580 se não me engano, hoje já são mais de 800, né? Um negócio complicado. Então, isso, em termos de informações, era muito restrita para se fazer análise. Então, a gente fazia, às vezes, pesquisas de campo, às vezes, utilizando as informações estatísticas do IBGE. Não havia instituições hoje como a Fundação João Pinheiro, né, que é uma grande instituição na área de planejamento em Minas Gerais, de suporte a tudo, junto com o IBGE. Isso tudo era muito carente nesse sentido. Agora, um negócio interessante, aí já do ponto de vista histórico, em Minas sempre houve um sentido de fazer planos ou projetos voltados para a parte econômica. O Israel Pinheiro, em 1935, quando ele foi secretário de Agricultura do governo do Benedito Valadares, ele fez o primeiro plano de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, baseado principalmente na agricultura e infraestrutura, já em 1935, e esse plano foi aprovado em 1937. Né? Então, esse sentido de planejar o futuro, observando as condições econômicas e sociais de Minas, já vem nesse período. Posteriormente, nós tivemos o plano de recuperação econômica em 1947, elaborado pelo Américo René Gianetti, que também foi secretário de Agricultura. A estrutura posterior, com órgãos voltados para planejamento econômico-financeiro, começou a surgir no governo Bia Sorte, com esse conselho que foi criado naquela época, que depois no governo Magalhães Pinto deu seguimento, né, do Israel Pinheiro também, quando foi governador. Ingressei em 61 na Faculdade de Economia. Como eu já tinha tido esse contato com órgãos voltados para o planejamento, para a economia e tudo mais, e depois de ser estagiário, eu fui ser efetivo desse órgão já mais no governo do Magalhães Pinto, era seguir a carreira no setor público, certo? Como economista do Estado. Então, esse era o meu objetivo. E as áreas que mais me atraíam eram exatamente as áreas voltadas a analisar a realidade econômica e social. Nós tínhamos a parte de estatística, que era voltada para a área econômica, que tinha um professor fenomenal, o professor Marco Túlio Felício dos Santos, também já falecido, foi até presidente do BDMG. Uma cadeira que me chamou a atenção, uma cadeira de matemática, em função de um professor, que é o professor Durão Jutz, Edson Durão Jutz, que há pouco tempo até foi homenageado pela universidade, que é uma figura maravilhosa de uma didática que encantava todos os alunos. E depois as cadeiras de macroeconomia, né? E a cadeira da parte de análise de projetos voltados para a área de economia, né? Dentro dessa linha de conhecer uma realidade econômico-social, isso é as que mais me atraiu. A gente tinha pouca informação sobre o ponto de vista da economia brasileira, né? Mas a Faculdade de Economia naquela época era uma instituição em que extremamente politizada. Então, em 1961, a Faculdade de Economia era, vamos dizer assim, uma instituição inteiramente voltada para o processo político brasileiro, né? O problema das instituições, o problema da política, de partidos políticos, né? Era uma época em que se radicalizava muito entre direita e esquerda, né?
Então a gente estava muito voltado mais para esse processo político a nível nacional e a nível estadual era uma consequência, né? Basta dizer que aí já tinha sido criada a Universidade Nacional de Brasília. No ano de 1964, a aula inaugural da Faculdade de Economia foi dada pelo professor Darcy Ribeiro, em princípios de março. No final de março, houve o golpe. Então, ela era inteiramente integrada nesses movimentos políticos e tudo mais. As lutas estudantis na época, dos diretórios acadêmicos e tudo, era extremamente radicalizada, direita e esquerda dos alunos, né? Tinha um curso de Sociologia também, que era um curso muito voltado para o estudo da realidade brasileira, a parte social, a parte política e tudo, né? Então isso atraía muito todos os alunos, né? E havia muitos conferencistas aqui na faculdade, né? Que a gente despertava muito o interesse nosso. Na época o reitor da universidade era o professor Luiz Pimenta, né? Que depois se tornou uma figura extremamente conhecida e referenciada, né, em todo o processo de desenvolvimento de Minas, né, e até do Brasil. Então nós tínhamos esse contato. Então a realidade mineira e brasileira, as desigualdades sociais eram temas que estavam sempre presentes ali na evolução da faculdade. Vários colegas meus na época foram presos, né, professores, né, muitos professores nossos foram também presos. Então aí se desenvolveu um processo que eu considero assim, um processo triste do período nosso, né? Muitas lideranças foram abafadas, né? E o Estado e o país depois, não só em Minas como em outros estados, nós sentimos falta de novas lideranças e que não tinham nada a ver com um processo ligado a extremismos nem nada, era um processo realmente de procurar o melhor para o Brasil dentro de uma democracia e acima de tudo isso, né? Então isso foi um processo muito difícil, né, para todos nós. Formamos em 64, a minha turma, né, 64, que todo ano de 64 foi aquele processo tenso. Tivemos colegas, inclusive de turmas também, presos, depois retornaram, né, além de professores, não só da Faculdade de Economia, mas ela foi muito visada nesse processo todo, né? Aí tinha a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, e foi uma área, vamos dizer assim, muito sacrificada no período. Na área de planejamento e na área de finanças, né? Foram as duas áreas, assim, inclusive, que exercia, principalmente na área pública, atividades voltadas para esse tipo, para essas duas áreas. O governo do Magalhães Pinto já mudou de nome, se não me engano, para Conselho Estadual de Economia, de Desenvolvimento, certo? Que foi mantido ainda a nível de conselho, e no governo do Israel Pinheiro, que sucedeu o Magalhães, né? Que foi a única eleição direta depois de 64, aí ele foi transformado já em um órgão efetivo da estrutura do Estado, né? Que era o Luiz Souza Lima, o secretário, né? Que depois foi para prefeito de Belo Horizonte e sucedeu o Luiz Souza Lima, o professor Vitor Brito, também como secretário de Desenvolvimento. Aí já era um órgão efetivo e depois foi transformado em Secretaria de Planejamento. A economia mineira naquele período, ela estava extremamente debilitada, né? Havia um processo de deterioração muito forte. Tanto que no período do Israel Pinheiro, já tinha sido criado o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que foi a grande instituição que realmente transformou radicalmente, não só em termos de visão pelos objetivos de sua criação, como em termos de formação de equipe, né, de estudos que foram desenvolvidos na época e que deram suporte posteriormente a todo um processo de desenvolvimento e um planejamento mais firme, racional, voltado para a realidade mineira. E o Banco de Desenvolvimento, se não me engano, foi criado em 1962, durante o período do Magalhães Pinto, né?
teve o seu primeiro presidente, o Obregón de Carvalho, e depois o Paulo Camilo de Oliveira Pena, e se formou dentro do Banco de Desenvolvimento com professores da Faculdade de Economia, entre eles o Marco Túlio Felício, o próprio Obregón, que também era professor da Faculdade de Economia, o Fernando Reis, né? O Álvaro Forte Santiago, o Marreu Ferreira Estado, todos esses se concentraram ali como membros da equipe do Banco de Desenvolvimento. E eles tiveram a grande função de elaborar estudos, estudar a realidade da economia mineira profundamente, de onde surgiu o diagnóstico da economia mineira, que foi elaborado pela equipe liderada por Fernando Reis, que foi o grande estudo realmente que analisou a economia mineira em profundidade, né? Fazendo uma avaliação muito crítica, mas muito realista, né? E esse processo se desenvolveu posteriormente nos planejamentos e na criação de instituições voltadas para o desenvolvimento, para o planejamento de Minas Gerais. A figura de Profetas da Catástrofe foi mais ao que a gente se sabe, de mais jornalística, vamos dizer assim, né? Porque o Fernando Reis, que liderou a equipe e tudo, é uma figura extraordinária, de uma inteligência privilegiada, é pena que ele morreu aos 50 anos, né? Ele colocou que ali estavam sendo analisadas não só a realidade, como as perspectivas. E as perspectivas, se não fossem analisadas e modificadas, fossem reorientadas dentro de novos princípios, poderia ser a catástrofe, mas ele não usa a palavra catástrofe, certo? Aí conta, até o Ronaldo coloca no livro dele, que o Israel, quando recebeu o estudo, 6 ou 7 volumes, ele leu a introdução, o estudo, e quando chegou no início, que estava lá escrito Profetas da Catástrofe, ele rasgou a folha, jogou fora todo o estudo, né? Mas isso é mais uma figura ilustrativa, mas que quer dizer mesmo que a situação era crítica, certo? Não catástrofe, tanto que teve jeito. O próprio sucessor do Israel Pinheiro, o Rondon Pacheco, fez um governo liderado por Fernando Reis e outros secretários, e o diagnóstico foi o grande alicerce dessa modificação do Estado. Eu participei em parte, porque eu fui, quando eu voltei de um curso no Chile, no IUPS, então eu fui fazer parte também, já como economista efetivo do Estado, né, da Secretaria de Planejamento, mas integrando a parte de apoio no antigo DEP, Departamento de Estudos e Projetos do BDMG. O diagnóstico fazia uma análise muito crítica da situação financeira, fiscal e de planejamento do Estado. Né? Das linhas gerais era isso, e que teria que ter uma mudança radical na área fiscal, uma mudança radical na área de arrecadação, uma mudança radical da estrutura administrativa do Estado, certo? Dentro de um novo conceito, certo? E o IUPS, nesse período do Israel Pinheiro, veio para Minas o Indemburgo Pereira Diniz, que era genro do Israel Pinheiro, casado com a filha dele. Eu e outro colega economista, na época, fomos indicados para assessorá-lo lá no Palácio. Ele veio para Minas e era um entusiasta disso, né? O Banco de Desenvolvimento já tinha sido criado e ele apoiou toda essa aproximação do grupo nosso, tudo com o IUPS. Em 1968, 69 foi assinado um convênio com o IUPS e junto com o IUPS, com seus técnicos que aí vinham periodicamente em missões a Belo Horizonte, criou-se uma nova estrutura para o Estado, uma nova estrutura de planejamento com reforço fundamental das secretarias de planejamento e de fazenda e criação de unidades setoriais de planejamento em cada secretaria de Estado,
que eram as assessorias de planejamento e controle, que davam suporte a todo o sistema de planejamento e financeiro. Nesse grupo de estudo que nós participamos, de elaboração de novo sistema de planejamento, o instrumento de execução do planejamento de curto prazo era o orçamento por programa. Existia orçamento anual, evidentemente, mas era um orçamento que se listava todas as receitas, se listavam todas as despesas, sem estarem vinculadas a um projeto ou a um programa, e a um órgão executor daquele projeto, daquele programa. Então, o orçamento por programa é a expressão anual de um planejamento de médio e longo prazo, certo? Dentro dessa sistemática. E eu fui o coordenador desse grupo de trabalho de implantação do orçamento por programa do Estado. O primeiro orçamento por programa do Estado, nós fizemos junto aí, e aí tem um aspecto importante. Ainda no governo de Israel Pinheiro, no último ano do Israel Pinheiro, houve mudança do relacionamento com o governo federal. Praticamente o governo federal colocou 2 secretários de Estado no último do governo Israel Pinheiro, que foi um secretário de Segurança, Coronel Murgel, e um secretário de Fazenda, que foi o Luiz Cláudio Almeida Magalhães, que era um ex-presidente da CEMIG, um engenheiro de alto gabarito e tudo mais. Aí criou-se um grupo de trabalho, junto com a equipe do Banco de Desenvolvimento, com o Al Santiago, o Fernando Reis, Marrel Ferreira Starling, foi para a área de Receita, que cuidava dessa área crítica, o Francisco Schettino, que era um técnico da Receita Federal. E aí começou-se a mudar toda essa estrutura, entende? E quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar, elaborando o primeiro orçamento do programa. Né? Então aí que começou-se, nós trabalhamos, treinamos toda uma equipe, formulamos todo um projeto de implantação desse orçamento do programa, e a partir de 68, anualmente, começou-se a elaborar o orçamento do programa no Estado. E essa era a linha de raciocínio de atuação, e dentro de um conceito amplo, né, de sistema de planejamento. Né? Não era um projeto que fosse desgarrado desse tipo de institucionalização, senão não tinha o menor sentido, poderia colocar o orçamento tradicional, era o mesmo tamanho. Evidentemente que aí teria que se definir prioridade, porque às vezes o governo, eu não quero esse projeto na área de saúde ou na área industrial, né? Então nós vamos dar prioridade, o maior recurso é esse que é a nossa prioridade. Né? Então era a linha desse tipo, em função das prioridades de um processo de planejamento e evidentemente definido por condições políticas dos governantes. E nós tínhamos um companheiro nosso, contemporâneo da faculdade, um colega de turma, o Aloysio Guimarães Mendes, que era integrante de uma equipe de assessoria do Roberto Campos. Então ele me convidou para fazer parte dessa assessoria na área regional da equipe do Roberto Campos. Não diretamente, mas como nessa área de planejamento regional, junto com a Aloysio Guimarães Mendes. Foi um período muito curto, porque logo depois aí eu já estava mais voltado para a especialização. Então eu voltei para a secretaria, já nessa época a Secretaria de Planejamento, e depois fui fazer um curso de treinamento e desenvolvimento econômico do BNDES junto com o ILPS, que é um Instituto Latino-Americano de Planificação, de 3,5 a 4 meses em Florianópolis, e aí fiquei voltado mais para essa área. Surgiu exatamente, em primeiro lugar, neste curso de treinamento intensivo de 3 meses e meio em Florianópolis, que era ministrado por professores do ILPS, né? Era um curso de um convênio do BNDES com o ILPS, e isso foi em 66, se não me engano. E posteriormente, então, eles me convidaram para fazer o curso do ILPS em Santiago. Não? Nós já tínhamos aqui, anteriormente, em 65, o Elcio Costa Couto tinha feito esse curso no Chile, né?
Então ele já tinha informações e já tinha mais contatos com o IUPS. Então essa integração de interesses, vamos dizer assim, entre o IUPS e Minas Gerais foi iniciada desde que o Elcio Costa Couto fez o curso em Santiago. O curso de um ano, né, tinha um período de 6 meses, que era treinamento em desenvolvimento econômico, e os 3 últimos meses ele tinha uma divisão de especialidades. Área de saúde, área industrial, né, e tinha uma área de planejamento do setor público. E então eu optei para fazer essa área de planejamento do setor público, justamente para trazer essa experiência do IUPS, da CEPAL, na área de planejamento do setor público, para a minha atividade aqui na Secretaria de Planejamento em Minas Gerais. Isso que me atraiu e que eu cursei nos 3 meses finais do curso do IUPS. Planejar para o setor público é você realizar projetos e planos voltados para uma realidade de objetivos globais do Estado. E não somente que esses planos e esses projetos que eram realizados, eles fossem realizados em função de si mesmos, ou seja, deixassem de ser dirigidos para si mesmo e sim para um conjunto de interesses do Estado. Nesse ponto era o planejamento do setor público. A área de saúde teria que estar integrada com a área financeira, a fim de que ela tivesse recursos suficientes para realizar seus projetos, a área de educação da mesma forma, certo? E considerando os limites do Estado, né? Que não criassem, vamos dizer assim, gargalos em que projetos e programas setoriais, num determinado momento, depois de iniciado, tivessem que ser paralisados por ausência de recursos, certo? Então, essa é a essência, que é a essência de um planejamento, certo? Considerar a elaboração de programas setoriais, projetos, dentro dos limites, dentro das realidades do Estado, certo? Com recursos que sejam compatíveis com essa realidade e também com a procura de alternativa de recursos, tanto do ponto de vista de financeiros, como também sob o ponto de vista de convênios com outras áreas, com outros estados, com o governo federal, né? Dentro de uma linha dessa de atuação, que é um raciocínio muito simples, mas que dá uma ideia de um planejamento do setor público. Ele era um político muito sagaz, um homem assim de estar extremamente na mídia, vamos dizer assim, né? Era um homem mais discreto e tudo, mas muito perspicaz. E antes mesmo de governar o Estado, ele já tinha uma visão do que poderia fazer em Minas, né? Então, realmente, na área de planejamento e na área fazendária, no planejamento, ele levou o Paulo de Lima Vieira, né, um engenheiro da área privada e tudo, um engenheiro de uma visão muito boa de todo o processo econômico do Estado e político, e na área fazendária ele levou o Fernando Reis, né, que embora tinha um perfil técnico e tudo mais, toda a sua trajetória de profissional, mas não é pessoa que não era sem diálogo, era uma pessoa de diálogo e tudo mais, né? E as outras áreas, evidentemente, as secretarias de segurança ainda eram perfis, né, de pessoas não ligadas ao meio político, mas as demais secretarias eu creio que não, não? Não creio que não, mas evidentemente que o Estado ele tinha uma dificuldade na época, que era um Estado em processo de deterioração econômica, financeira, né? Que você tinha que rearrumar todo esse processo a fim de que pudesse ter sustentabilidade para o desenvolvimento econômico. Você basta dizer que o governador Rondon Pacheco, o secretário Fernando Reis, encontraram o Estado que em funcionalismo tinha 9 meses de salários atrasados. Até colocar isso em ordem, né? Institucionalizar todo o Banco de Desenvolvimento foi muito importante nessa época, a fim de trazer novos projetos, né, para o Estado. Era uma dificuldade muito grande, que você estava condicionado em termos de recursos próprios, não existia para novos projetos, né?
Então você tem que reorganizar toda a estrutura do Estado, dar seguimento a essa modificação toda estrutural da Secretaria da Fazenda, onde novos instrumentos foram criados, né, foram racionalizados, até que isso viesse em proveito do Estado e você pudesse ampliar para novos projetos e um processo de retomada do desenvolvimento para o Estado. Isso foi feito. Era um objetivo dele desde antes dele assumir, que antes dele assumir, inclusive, já tinha iniciado negociações com o Agnelli, né, que é o presidente mundial da Fiat. Então ele já tinha toda essa visão de trazer uma montadora do Porsche da Fiat para Minas Gerais. E conseguiu. O primeiro processo da Fiat era comandado diretamente pelo governador e toda a estratégia fiscal, financeira e tudo mais diretamente pelo Fernando Reis, né? E conjugado com o esforço do Francisco Noronha, que era o secretário de Indústria e Comércio. Então essa é uma área específica, estratégica, que ficava nesse nível. E o apoio técnico dos técnicos da Secretaria, e a área legal, jurídica e tudo nesse processo. Então, essa área tinha esse direcionamento. Mas houve uma área muito importante que, inclusive, a gente participava e tudo, que junto com alguns projetos setoriais com amparo de uma nova política fiscal, principalmente na área de agricultura, que vários projetos foram desenvolvidos com o secretário Alex Polonelli, considerando uma aplicação da legislação fiscal que era muito restritiva em termos de favorecimento de projetos em várias áreas no setor agropecuário. Isso deu muito sucesso e tudo. O Alex Polonelli era um homem de uma visão muito grande, extremamente conhecedor do setor agrícola e fez um belo trabalho nessa área. Então a gente utilizava esses instrumentos, mesmo porque os instrumentos na área fiscal do Estado, na política fazendária e fiscal, nós éramos amarrados, como até hoje a gente presencia, e isso é muito problemático, a questão do ICMS, né, que é um imposto de origem de um Estado unitário que foi implantado em um regime federativo. Então é um negócio muito complicado que eu não sei como que eles até agora não conseguiram. Todas as iniciativas que foram feitas nessa linha, ou esbarrava nos governadores, não só os atuais, mas os outros também, né, que alguém tem que perder. E ninguém quer perder. Né? A União não quer perder receita, os estados não querem perder receita. E tem que, então, estruturar um novo mecanismo, criação de fundo, sei lá o que for, compensatório, né, como foi feito na parte da exportação, de créditos para exportação, foi implantado um fundo em que dava compensação aos estados em função da perda de receita com os incentivos às exportações. Então era a realização e depois tinha que se fazer também convênios com os demais estados, no Conselho de Política Fazendária, e que só poderiam ser aprovados por unanimidade. Então a negociação toda era muito complicada para você implantar uma nova política fiscal e acabar com o que se chamou guerra fiscal, né? Que até hoje também não conseguiram acabar. Né? Então isso tudo limitava muito a atuação do Estado. Então a nossa atuação teve muito que ficar na área de racionalização, criar novos instrumentos financeiros e utilizar a política fiscal dentro dos limites que eram possíveis. Terminado o governo Rondon Pacheco, né? Foi o ministro Reis Veloso convidou o Elcio para ser o secretário-geral dele. E Elcio Costa Couto. Elcio Costa Couto, exatamente. Elcio Costa Couto para ser o secretário-geral dele. Um grupo foi para a Vale Rio Doce, que o Fernando foi para a presidência da Companhia Vale Rio Doce, e um outro foi para Brasília. E eu fui para Brasília para o Elcio. O Elcio, então, me convidou para ser o chefe da assessoria especial dele, que era uma assessoria não de projetos específicos nem nada, mas uma assessoria de suporte ao secretário-geral, para analisar reivindicações que vinham, né, numa área, numa outra, ou algum projeto, coisas dessa natureza. Não tinha assim um perfil firme, mas era, vamos dizer assim, assessoria para resolver os problemas que o secretário-geral recebia. Na época, tinha os ministros de Estado
e a secretaria-geral era que comandava toda a estrutura interna dos ministérios, certo? Ela não era um status de ministério, era a estrutura do ministro para comandar a sua área. Eu era um assessor do secretário-geral para todas as análises de iniciativas que eram levadas a ele, ou para analisar se eram viáveis ou não, ou para encaminhar ao setor A, B ou C do próprio ministério, certo? Ou até para acompanhar os estudos que eram desenvolvidos nessas áreas. O Fernando com a equipe foi para o Rio de Janeiro, eu fui para Brasília com o Elcio. Geisel tinha assumido o governo, né? O Reis Veloso foi ser o ministro do Planejamento. E uma decisão política, né? A nível da Presidência da República, ó, vamos fazer a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, do estado do Rio. E o ministro Veloso foi encarregado de preparar todo o embasamento legal dessa criação. Então foi desenvolvido ali na Secretaria-Geral com o Elcio e com o ministro Veloso, certo? Eles que fizeram todos os estudos, suporte para a criação da fusão, da lei complementar da fusão. Elaborada a lei, aprovada pelo Congresso, indicado o governador Faria Lima para o governador da fusão. Ele esteve com o presidente Geisel, com o ministro Veloso e pediu o apoio, certo? Então vários técnicos do Ministério foram indicados e eu fui indicado também para trabalhar na preparação da fusão, assim como também o Ronaldo foi também indicado para participar da área também de preparação. E nós levamos técnicos daqui de Belo Horizonte, tinha uns técnicos do Rio de Janeiro, técnicos de outras regiões e tudo, formamos uma equipe muito grande no Rio de Janeiro. O Ronaldo e eu éramos os coordenadores gerais das equipes técnicas. Ele cuidando toda mais da estratégia de planejamento, viabilização, uma série de coisas, e eu cuidando mais da área financeira e fiscal. O grande desafio que tem era você ter um código tributário novo para ter vigência a partir de 15 de março de 75. Então eram legislações tributárias não inteiramente distintas, mas muita divergência, certo? Com conceitos às vezes também divergentes, e também preparar a estrutura do Estado para que não tivesse solução de continuidade nas diversas áreas, seja de segurança, de educação, de saúde, né? E por aí vai. E você não poderia criar um Estado no funcionamento e no dia 16 de março você não tem dinheiro para pagar, o pessoal não tem dinheiro para pagar, um hospital não tem dinheiro para pagar a área educacional e tudo isso. Então nada disso poderia deixar de funcionar. Então no dia 15 de março foi promulgada uma Constituição do Estado, uma nova Constituição do novo Estado do Rio de Janeiro. Foi aprovada uma nova estrutura administrativa para todo o Estado, todas as secretarias, certo? Cujos também secretários que foram indicados já trabalhavam nos grupos setoriais, né, da educação, da saúde e tudo mais, já tinham todos eles também um programa já definido, uma estrutura já definida de sua área, né? E nós tínhamos na área financeira 2 sistemas bancários, o antigo Banco do Estado da Guanabara e o Banerj, que era um banco do Estado do Rio de Janeiro, com capacidade, estruturas totalmente diferentes, e o banco do antigo Estado do Rio de Janeiro era um sistema financeiro frágil, né? Com muitas distorções, tanto na área de gestão quanto na área financeira também. Eram umas coisas complicadas, mas não poderiam. Então, colocou-se diretorias distintas que depois ficaram unificadas até que se fizesse a fusão do Banerj. Fui nomeado como secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Nós fizemos a parte estrutural formal, então nós tínhamos que implantar aquilo fisicamente, né? E desenvolver e criar novos instrumentos aí, os novos instrumentos financeiros, novos instrumentos de planejamento, né? Na área do Ronaldo, além de implantar todo o sistema de planejamento do Estado, criou fundações para desenvolver a região metropolitana, né?
e procurar unificar legislações, porque você tinha legislações distintas na área de pessoal, né? Mesmo na área tributária, embora tivesse um norteamento geral do ICMS, mas você tinha estruturas de conceitos de interpretação muito diferentes às vezes. Então você teria que dar uma nova linguagem a tudo isso, frente a um novo código tributário, vamos dizer assim. Certo? Bom, você teria que conciliar interesses funcionais de servidores do antigo Estado, como da antiga Guanabara, que tinha uma estrutura de salarial melhor, né? Tinha um preparo até para exercer as funções melhor também, né? Que era muito o Estado do Rio de Janeiro era muito pobre em termos estruturalmente, em termos de capacidade de seus funcionários, né? Tudo isso tinha que ser reformulado, reestudado e colocado um novo procedimento. Eu mantive um período pequeno no Rio de Janeiro, depois voltei para cá. Em 81 voltei para cá. Eu fiquei com uma experiência no setor privado, né? Mas depois eu fui convidado pelo Francisco Guilherme, que era presidente da Associação Comercial de Minas, para vir prestar assessoria a ele aqui em Belo Horizonte. A Associação Comercial de Minas, o Francisco Guilherme, que foi o presidente que estava assumindo na época, me convidou para a assessoria da Associação Comercial. Né? E também para a diretoria da empresa dele, a Minas Fortes, que era uma empresa de transporte de valores. Que estava com o Tancredo durante o processo eleitoral, sim, mas não, como cidadão, não como parte da equipe dele no processo eleitoral. Mas nós tínhamos conhecimento no Rio de Janeiro da figura do Francisco Dornelles, sobrinho do Tancredo, né? Então fizemos conhecimento, amizade, em função ele era da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então a gente tinha muitos problemas assim para ser discutido no governo federal e o Francisco Dornelles acabou tornando-se nosso conhecido e amigo. E ele conhecia o trabalho nosso no Rio de Janeiro, certo? Conhecia o nosso trabalho, o desenvolvimento, os resultados positivos e tudo mais, e numa integração muito grande que havia entre planejamento e fazenda, né? Em termos de convivência, de entendimento, né? De coisa que na época era grande parte dos fracassos de governos estaduais na época era a falta de integração da área de planejamento com a área fazendária e financeira. Isso sempre causava conflito nas administrações estaduais. Então ele viu que, no caso do Rio de Janeiro, eu e o Ronaldo trabalhamos irmãmente, numa integração muito grande, né, dentro dos seus princípios e dentro dos seus objetivos, e harmonicamente. E isso deu um resultado muito bom. Então o Dornelles nos conhecia em todo esse processo, né? E acabou ele foi o homem de ligação para levar o Tancredo nos nossos nomes. O Estado sofria na época aí já de um processo quase recessivo na economia, né? A estrutura, vamos dizer assim, de planejamento e fazenda, ela manteve-se, assim, na sua essência, o que foi criado naquela época do governo Rondon Pacheco. Mas a economia estadual estava num processo muito ruim, o sistema financeiro também estava muito fragilizado. Tivemos que ver várias ações financeiras junto aos bancos, com o apoio do Banco Central, que nos deu um apoio muito grande. Na época era o Francisco Langoni, que era o presidente do Banco Central. Então aí nós fomos criando, melhorando o sistema de arrecadação, racionalizando as despesas públicas. Evidentemente tinha muitos setores que ficaram prejudicados em termos da carência de recursos, né? A fim de, vamos dizer assim, arrumar o Estado novamente, né, dentro dos objetivos da realidade daquela época, e só realmente conseguimos, e aí o governo do Hélio Garcia realmente recebeu o Estado em outra situação, e onde que nos 2 anos seguintes, depois que o Tancredo renunciou a Minas Gerais para assumir a presidência, né, o processo eleitoral, o Hélio teve condições de realizar bons projetos. Era uma coisa natural. Quando o Tancredo Neves foi eleito governador,
toda avaliação política que se fazia, esse é o caminho natural para a presidência da República, certo? Ele estava caminhando, trabalhando para isso, nunca negou, e em termos de realidade política do país, na avaliação nossa daquela época, de todos os amigos, todos os políticos que convivíamos, que não havia alternativa que não fosse Tancredo Neves. A alternativa das diretas já, que ele apoiou integralmente, né, foi aquele movimento maravilhoso no país todo, que todos nós participamos também, de uma forma ou de outra, ela se mostrou inviável, né? E ao se mostrar inviável, o procedimento indireto de voltar ao governo brasileiro a presidentes civis, que mais falassem em Andreasa, que mais falassem em Maluf e tudo mais, não havia viabilidade política. Então ele, no linguajar aí, costurava tudo isso muito bem. Certo? A gente sempre transitava no palácio, na área fazendária, inclusive tinha muitos problemas assim, cruciais que eram necessários levar ao governador. Ele adotava, eu saía de casa, em vez de ir para a secretaria, eu ia para o palácio despachar com ele. Né? Isso independente vamos dizer assim, dos procedimentos normais de despacho rotineiros. Né? E inúmeras vezes a gente chegava no palácio às 8 horas da manhã e tudo, aí já estava lá jornalistas, políticos e tudo, já estava lá conversando com ele há muito tempo. O Vilas Boas Correia, polícia, senador de outro estado, era uma constância de visitas junto ao Tancredo quase que diária. O Tancredo ele sai na metade do governo e vai para o governo federal. O Hélio tinha um respeito pelo governador Tancredo Neves muito grande, já. Então o Tancredo disse a ele, olha, nesse período aí você mantém a equipe e tudo mais. Ele falou, não há o menor problema com relação a isso e tal. Então ele manteve todo o secretariado do Tancredo e trabalhamos 6 meses, né? 6 meses com ele. Trocou todo o secretariado. Bom, eu não sei se tudo, mas no caso nosso, né, Fazenda e Planejamento, nós já tínhamos convidados para ir por Brasília, né? Então aí essa área foi toda trocada. E eu fui para a vice-presidência do Banco Brasil. O Banco Brasil já tinha, ele, secularmente, vamos dizer assim, ele é uma instituição consolidada, né, e respeitada a nível de Brasil. Então ele já tinha uma estrutura própria, né, tanto que nenhum diretor que não fosse do quadro do Banco Brasil podia levar qualquer pessoa como seu assessor. Certo? Então você entrava no Banco Brasil, já tem uma estrutura, por sinal, muito boa, muito eficiente. O quadro técnico do Banco Brasil, um quadro de primeira linha, exemplar. Então você já tinha toda uma estrutura de organização definida, certo? Então você era designado para a área, qualquer área que fosse, mas você teria que seguir, em termos de apoio, toda aquela estrutura que lá existia. Evidentemente que depois você podia convidar um cara da área administrativa para a área técnica, né? E vice-versa. Você poderia ajustar, em termos de apoio ali, profissionais do próprio banco para compor a sua equipe. Né? E eu fui para trabalhar na vice-presidência de finanças, que era uma vice-presidência que cuidava de toda a estratégia financeira do banco, como também o relacionamento do banco com o Ministério da Fazenda, né? Enquanto outras áreas suponentes financeiras do banco, que era uma área muito interessante e era uma área nova no Banco do Brasil. Então foi um aprendizado muito forte. E, de certa maneira, era uma área mais delicada porque até aquele período, em termos do que eles chamavam de conta-movimento, era praticamente uma extensão do Tesouro Nacional essa conta-movimento, que era praticamente quase de uma utilização livre. Então, tanto do ponto de vista do conceito do Banco Brasil como do conceito do Tesouro Nacional, era uma conta que não podia sobreexistir. Né? Então, se trabalhou, porque havia mais... na realidade, quase que era um orçamento paralelo, era um tesouro paralelo. E isso distorcia toda a execução financeira e orçamentária do governo federal, né?
para projetos que não fossem aqueles mais prioritários. Era muito confuso, muito complicado, mas conseguimos elaborar os estudos técnicos e tudo, com o pessoal do Ministério da Fazenda, com o pessoal do próprio banco, e essa distorção, que era muito séria, foi eliminada. Até 87, quando fui para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda não tinha nenhuma ingerência vamos dizer assim, na formulação desse tipo de moeda, seja cruzado, seja real, seja lá o que for. Ela era encarregada, tecnicamente, industrialmente, da confecção de cédulas e moedas. Ela detém mecanismos de segurança, não só do ponto de vista de controle de qualidade, de controle da área de atividade do pessoal técnico, do pessoal administrativo, como também de controle físico, né, de trânsito. O Eduardo me chamou, né, me convidou, junto com o João Heraldo, que era o secretário da Fazenda, né, para assumir a presidência era na época Previcaixa, que chamava, né, que era uma instituição originária da antiga Caixa Econômica Estadual, né, ligada aos funcionários da antiga Caixa Econômica Estadual, e que a principal função lá foi no sentido de modernizar a estrutura da Previcaixa, sabe? Racionalizar a estrutura interna, né, diminuir custos dentro dessa linha de atuação, como também introduzi-la junto a uma integração com o sistema previdenciário privado a nível de Brasil. E também tem uma nova formulação, que havia um problema jurídico a ser dirimido, porque a marca Previcaixa pertencia a uma outra pessoa jurídica aqui de Belo Horizonte, então não podia conviver essa marca jurídica, certo? Então nós tivemos que realizar todo um trabalho do ponto de vista de criação da nova marca e também a parte toda legal de regularização dessa nova marca Previminas. Foi, em síntese, esses foram os principais pontos. Vagou a Secretaria de Junta de Administração, o Eduardo então me chamou, me convidou, junto com o Cláudio Mourão, que era o secretário da época, a ser o secretário de Junta de Administração. A Secretaria de Administração, a gente já tinha um conhecimento bastante bom da estrutura do Estado, né? E era dentro daquelas funções tradicionais de administração de pessoa, administração de material, patrimonial, do patrimônio do setor público, todo ele fazia parte da administração da Secretaria de Administração, né? E os aspectos sempre que permanecem de pessoal, de reivindicações, né? De análise de direitos, né? De deveres e tudo. Não tinha assim, naquele período, assim, nada assim de excepcional, não, a não ser as reivindicações salariais e tudo, que isso era tratado diretamente pelo Eduardo e pelo Cláudio Mourão. A Federaminas, ela congrega a união de todas as associações comerciais, industriais, empresariais do Estado, né? São todas entidades, sociedades civis, sem fins lucrativos, né? Que mantém a Federaminas com contribuições mensais. Certo? E ela existe até hoje, se não me engano, a entidade mais forte dela é a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, né, que é daqui de Belo Horizonte. A gente tinha algum contato com governos, desenvolvia às vezes projetos conjuntos, né, da Associação Comercial, que o presidente da Federaminas era o presidente também da Associação Comercial de Minas. Então, os projetos da entidade se confundiam muito com isso. E a gente tinha muito projeto assim da área de desenvolvimento de projetos de interesse tributário, fiscal, discussão com o Estado, né, de reivindicações, de demandas do setor privado, solução de problemas fiscais e financeiros de sócios das associações comerciais do interior do Estado que vinham em Belo Horizonte buscar apoio, buscar auxílio mesmo na solução desses problemas, e dentro dessa linha de atuação de reivindicações empresariais, né? Eu acho que foi gratificante, certo? Foram vários desafios em
em várias áreas, em várias etapas, né? Evidentemente que tivemos contradições, tivemos, né, conflitos, mas eu acho que de um modo geral ela, pelo que é me dado perceber, em função de trânsito com as pessoas, ela foi reconhecida, né? Tudo mais. Mas eu acho que alguém já me dizia que o meu perfil era o setor público. E realmente as experiências do setor privado, não em função das empresas e tudo mais, mas realmente não foi tão gratificante quanto o setor público.